Se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje, dívidas, conquistas, relacionamentos, saúde, é resultado da frequência que você vibra, você acreditaria? Não, não estou falando de mágica, estou falando de física. Como Einstein disse, tudo é energia, e isso é tudo que existe. E se eu te dissesse que dá para mudar essa frequência, e com isso, transformar absolutamente tudo na sua vida? Quer saber por que sua vida não muda? Porque mesmo tentando você repete padrões, problemas e resultados? É porque você está vibrando na mesma frequência de sempre. Tudo vibra. Seu corpo, pensamentos, palavras, emoções. E se continuar vibrando igual, vai atrair exatamente as mesmas coisas. Eu descobri isso do pior jeito quando minha vida era uma bagunça. Eu estava quebrado, doente, sem rumo, limpando o chão para sobreviver, mas algo em mim sussurrava: você nasceu para mais que isso. E eu segui esse sussurro. E tudo começou a mudar quando entendi que a frequência que você emite é a realidade que você atrai. As pessoas dizem que querem mudar de vida, mais dinheiro, saúde, paz, amor, mas nem sabem qual frequência estão vibrando. A verdade é que você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é vem da vibração que mantém, consciente ou não. Já pensou por que uns parecem ter sorte sempre e outros tropeçam nos mesmos problemas? Não importa o quanto tentem. Não é azar, é frequência. Os que parecem sortudos alinharam seus pensamentos e sentimentos com aquilo que desejam. Essas pessoas vibram em abundância, saúde, amor. A maioria, porém, vive em escassez, medo, culpa, dúvida. Sabe aquele dia em que tudo dá errado? Derruba o café, perde o ônibus, briga no trânsito. Parece que o universo te persegue. Pois é. A vibração que você emitiu antes desses acontecimentos começou a atrair exatamente aquilo, porque vibração é física, não mágica. Foi em uma noite qualquer. Eu estava sozinho numa sala com a cabeça cheia de dívidas e pensei: se tudo é vibração, então eu preciso mudar a minha agora. Não importava o que meus olhos viam. Eu fechei os olhos e comecei a imaginar como seria viver a vida dos meus sonhos. Eu senti, eu acreditei. E mesmo que por poucos minutos naquele início, eu vibrei diferente. E aquilo mudou tudo. Não foi do dia para a noite, mas foi dali que tudo começou. Uma nova frequência, uma nova vida. Você consegue lembrar da última vez que se sentiu verdadeiramente abundante, nem que fosse por um instante? Um momento em que tudo parecia se encaixar, como se o universo conspirasse a seu favor. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi você vibrando na frequência certa, mesmo que sem perceber. E o segredo é: você pode fazer isso de forma consciente. Você pode treinar isso com repetição, visualização e emoção. É isso que muda sua frequência e, por consequência, sua vida. Mas talvez agora você esteja dizendo, como Bob: eu já tentei, mas parece que não consigo. Parece que algo dentro de mim sabota. E eu te digo, esse algo é o seu paradigma, a velha programação mental que te mantém preso às mesmas vibrações. Mas veja, se você aprendeu isso um dia, pode desaprender, pode reprogramar, mas é preciso decidir e agir com intenção. Imagine que sua mente é como um rádio antigo, sintonizado na estação da escassez, ouvindo: não dá, não posso, não consigo. E do outro lado está a estação da prosperidade tocando: eu sou capaz, eu mereço, está feito. Mas você continua girando o botão e voltando sempre. O que eu estou te dizendo é: mantenha o botão no lugar certo, insista, mesmo quando parecer que nada está mudando, porque está mudando sim. Vibração vem antes da manifestação, e tudo o que você precisa já está esperando por você. Na frequência certa, tudo começa no invisível. Uma ideia, uma emoção, uma vibração. O avião, o celular, a música, esse vídeo que você está assistindo agora, tudo começou como uma ideia. E essa ideia, carregada de emoção, tornou-se realidade. Você pode fazer o mesmo com qualquer coisa: dinheiro, saúde, propósito, liberdade e amor. Neville Goddard dizia: você é limitado apenas pela fraqueza da sua atenção e pela pobreza da sua imaginação. E eu vou te dizer, isso é mais verdadeiro do que você pode imaginar. A maioria das pessoas tem uma atenção fragmentada, pulando de problema em problema, de medo em medo. E quando usam a imaginação, é para criar cenários de tragédia, fracasso, rejeição, como se usassem uma ferramenta divina para destruir o próprio futuro.
Mas isso não é culpa delas. É o condicionamento, é a programação. Nos fizeram acreditar que sonhar grande é arrogância, que desejar mais é ingratidão, que buscar crescimento pessoal é egoísmo. E isso é uma mentira devastadora. Uma das maiores tragédias que presenciei ao longo da minha jornada foi ver pessoas com talentos incríveis e potencial extraordinário se encolhendo diante da vida porque acreditam que não são boas o bastante. Elas aprenderam a se ver pequenas e vivem dentro desse espelho distorcido. Mas a verdade é que dentro de você existe uma centelha divina, uma energia criadora, viva, poderosa. Você é um ser de luz, feito à imagem de uma inteligência infinita. O maior ato de humildade é reconhecer isso. Agora me diga, quantas vezes você já se sabotou porque no fundo achava que não merecia? Quantas oportunidades deixou passar porque sentiu que não era bom o bastante? Quantas vezes tentou se encaixar em lugares que sufocavam sua essência só para agradar os outros? Você não nasceu para se moldar às expectativas do mundo. Você nasceu para expressar o que tem de mais autêntico. A insatisfação que sente, aquela sensação de que está vivendo aquém do que poderia, não é erro. É um chamado, a sua alma pedindo para se expandir. Isso que você sente é o verdadeiro você tentando emergir. Eu vivi isso. Me diziam, Bob, seja mais realista, aceite as coisas como são. Mas algo dentro de mim me dizia, você é mais do que isso. Eu comecei a buscar, a questionar, e tudo mudou. Eu percebi que os pensamentos que eu escolhia influenciavam como eu me sentia, e que esses sentimentos moldavam a minha realidade. Eu parei de me ver como um fracassado com passado difícil e comecei a me enxergar como um criador, alguém com poder, alguém que decide. E é isso que eu quero que você veja em você. Você não é seus erros, não é sua conta bancária, nem o que disseram sobre você. Você é energia em movimento, consciência pura. Quando entende isso, algo desperta. Lá no fundo, você sabe, sempre soube. Só precisava de um lembrete. Então me ouça com atenção. Não há nada que você não possa mudar se começar a vibrar em harmonia com a verdade de quem você é. Não é sobre frases bonitas ou pensamento positivo vazio. É sobre alinhamento real, reconhecer sua natureza divina e aceitar seu poder de manifestação. Quando comecei a me ver diferente, as pessoas ao meu redor também mudaram. Me diziam, você mudou. Mas a verdade é que eu finalmente me tornei quem sempre fui. E é isso que vai acontecer com você. Quando se reconectar com sua verdadeira identidade, tudo ao redor se realinha. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem, as portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Já pensou que talvez seu maior inimigo seja a imagem distorcida que você tem de si mesmo? Que talvez aquilo que mais te limita não é a falta de tempo, nem a falta de dinheiro, nem a falta de apoio, mas sim a falta de consciência sobre quem você realmente é. A verdade é que a sua vida exterior nunca será maior do que a imagem que você carrega no seu interior. Eu conheci empresários brilhantes que viviam com medo de falir, artistas incríveis que duvidavam do próprio talento, pessoas lindas que se achavam invisíveis. Isso tudo porque nunca foram ensinadas a enxergar sua grandeza. Então agora, nesse momento, eu te convido a fazer isso. Olhe para dentro. Escute esse chamado. Reescreva a sua autoimagem. Comece a se ver como o ser extraordinário que você nasceu para ser. Não importa o que aconteceu com você até aqui. Nada disso define o seu destino. O que define é o que você vai fazer agora com essa consciência. Você não é pequeno. Você não é limitado. Você não é comum. Você é infinito em potencial. E quando você decide viver de acordo com essa verdade, nada, absolutamente nada, pode te parar. As pessoas acreditam que pensam, mas a verdade é que poucas realmente pensam. Elas apenas reagem. Confundem atividade mental com pensamento verdadeiro. E essa confusão é o que mantém a maioria vivendo no piloto automático, colhendo resultados que não entendem, desejando mudanças que nunca chegam. Pensar de verdade é uma arte, é uma habilidade, é um ato de criação consciente. E acredite,
É o primeiro passo para transformar qualquer área da sua vida. Eu aprendi isso de uma forma brutal. Quando eu comecei minha jornada, eu mal sabia o que significava usar a mente. Eu passava o dia inteiro ocupado, me preocupando, reagindo, correndo atrás do tempo, lidando com problemas, e me iludia achando que estava pensando. Mas o que eu fazia, como a maioria faz, era repetir padrões. Era deixar meus 5 sentidos me controlarem. O que eu via, ouvia, sentia, tudo ditava meu humor, meu comportamento e meus resultados. Earl Nightingale disse: "O homem simplesmente não pensa." E ele tinha razão. A maior parte das pessoas vive a vida inteira sem jamais utilizar de fato os poderes da mente. Você já se perguntou por que alguém com tantos diplomas, tanta informação, ainda vive frustrado? Por que alguém com experiência, com conhecimento, ainda não consegue prosperar? Porque conhecimento não é pensamento, e informação sem direção não leva a lugar nenhum. Agora preste atenção nisso. Você tem faculdades mentais que vão muito além dos seus sentidos físicos. Você tem imaginação, memória, razão, intuição, percepção e vontade. Essas são suas ferramentas criativas. São essas faculdades que te diferenciam de qualquer outro ser no planeta. Mas ninguém te ensinou a usá-las, não é? Você foi educado para memorizar, para repetir, para obedecer, mas nunca para criar. E por isso, tanta gente vive presa num ciclo de repetição. Mesma rotina, mesmas decisões, mesmos resultados. Quando comecei a estudar verdadeiramente esses princípios, percebi algo transformador. A mente pode ser treinada como um músculo. E se você treina sua mente para pensar de maneira criativa, intencional e alinhada com o que deseja, você muda a frequência da sua vida. Literalmente. Vou te dar um exemplo real. Houve um momento em que eu ganhava mais dinheiro do que jamais imaginei, e ainda assim não entendia como tinha feito aquilo. Eu me vi um dia jogando dinheiro num cassino em Londres, sem me importar em perder, como se fosse algo sem valor. E aí veio o choque. Como cheguei aqui? Como fui de um limpador de chão a um empresário milionário? E sabe qual foi a resposta? Eu tinha aplicado sem saber os princípios da mente criativa, mas ainda não tinha consciência do que estava fazendo. Foi aí que decidi mergulhar profundamente no estudo da mente, do pensamento criativo, da vibração e da frequência. E quanto mais eu estudava, mais percebia. A experiência é o que te dá certeza. O conhecimento te informa, mas a experiência te transforma. Pensar é escolher o que focar. É observar a realidade, sim, mas sem ser refém dela. É visualizar o que você quer, mesmo que tudo ao seu redor mostre o contrário. É manter a imagem, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Pensar é criar com propósito. Quando você começa a pensar de verdade, você se separa da massa, porque a maioria vive reagindo ao noticiário, ao saldo bancário, às redes sociais, à opinião alheia. Mas quem pensa com propósito cria sua própria realidade. Você já reparou que as pessoas mais bem-sucedidas não seguem a multidão? Elas não se comparam. Elas decidem. Elas mantêm o foco. Elas pensam por conta própria. Elas desenvolvem essa habilidade com o tempo, com intenção, com prática. E você também pode. Agora, uma das maiores ferramentas para isso é a imaginação. E aqui vem um ponto crucial. A maioria das pessoas usa a imaginação contra si mesma. Elas imaginam o pior, criam cenários de medo, visualizam fracassos, e o universo, obediente como é, responde. Se você soubesse o poder da sua imaginação, jamais permitiria que ela se voltasse contra você. Tudo o que você viveu até hoje foi, em algum nível, imaginado por você. Você sentiu, você aceitou como possível, e a vibração se encarregou do resto. E quando falo de vibração, não estou falando de algo místico, estou falando de energia, pura física. Einstein disse: combine a frequência da realidade que você deseja, e você não poderá evitar manifestá-la. Isso não é uma frase de autoajuda. Isso é ciência. Cada pensamento gera uma frequência. E você só atrai aquilo com o que está em harmonia.
Por isso é tão importante aprender a pensar. Não como uma reação, mas como uma decisão consciente. Quando você decide o que quer pensar, você muda sua vibração. E quando muda sua vibração, começa a atrair ideias, pessoas, oportunidades que estavam fora do seu radar antes. Uma vez uma consultora da nossa empresa me disse: Bob, eu acredito que sucesso é 5% estratégia e 95% mentalidade. Aquilo me acertou como um raio. E sabe por quê? Porque eu me dei conta de que nunca soube o que era uma boa estratégia. Nunca estudei finanças. Não entendia de administração. E mesmo assim criei empresas em diferentes países. Por quê? Porque minha mente estava no lugar certo. Eu vibrava na frequência da criação, da possibilidade, do sucesso. E era isso que eu atraía. Então agora eu te pergunto: como você tem usado sua mente? Você está pensando ou apenas reagindo? Está criando ou apenas sobrevivendo? Está usando suas faculdades mentais ou deixando a vida te empurrar de um lado para o outro? Você tem tudo o que precisa dentro de você, mas precisa ativar, precisa treinar, precisa praticar o pensamento real, criativo, elevado. Precisa observar os pensamentos que repete todos os dias e perguntar: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? A resposta está sempre aí, no que você escolhe pensar, sentir e vibrar. E eu te digo com convicção: se você mudar a forma como pensa, você muda a forma como vive. Porque pensamento não é apenas uma ideia na sua cabeça. Pensamento é o princípio de tudo. Pensamento é vibração. E vibração é criação. Tudo começa aí, sempre. Você já se pegou dizendo: eu sei o que preciso fazer, mas por alguma razão eu simplesmente não faço? Ou talvez: eu entendo tudo isso, já li livros, já fiz cursos, já assisti palestras, mas parece que algo me segura. Pois é, o paradigma é como um programa mental instalado em você antes mesmo que tivesse consciência de quem era. É um conjunto de crenças, padrões e hábitos que controlam de forma quase invisível 95% do que você faz todos os dias. Você acorda, pensa o mesmo tipo de pensamento, sente as mesmas emoções, toma as mesmas decisões e no final do dia, colhe os mesmos resultados. A mente consciente diz: quero mudar. Mas a mente subconsciente responde: não, isso aqui é confortável. E o mais assustador: esse paradigma não foi criado por você. Ele foi formado por seus pais, professores, experiências de infância e o ambiente onde você cresceu. Quando criança, sua mente era como solo fértil aberto, absorvendo tudo sem questionar. Tudo o que te diziam sobre dinheiro, amor, sucesso, fracasso, foi absorvido sem questionamento. E agora você é adulto tentando viver uma vida extraordinária com uma programação interna que grita escassez, medo e limitação. Foi isso que me fez entender por que tantas pessoas inteligentes e esforçadas permanecem no mesmo lugar. Acham que falta motivação ou que precisam estudar mais, mas o que realmente precisam é de reprogramação, porque o paradigma está no comando. Ele dita como você reage, age e sente. E se você não mudar o paradigma, não importa quanto saiba, seus resultados sempre voltarão ao ponto de partida. Eu vivi isso na pele, ganhava muito dinheiro. Mas havia uma programação dizendo que eu não era bom o suficiente. Sem perceber, comecei a sabotar tudo. Jogava dinheiro fora, assumia riscos desnecessários, tomava decisões impulsivas, até que um dia, em Londres, parei e pensei: como fui de uma vida miserável a um império sem saber como cheguei aqui? Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu precisava entender o que havia mudado. O que mudou foi meu paradigma, que comecei a alimentar com novas ideias, repetição e emoções, criando uma nova realidade. Só quando entendi isso, conscientemente, ganhei controle. A mudança real começa quando você entende que sua mente subconsciente não sabe diferenciar o real do imaginado. Ela aceita tudo o que você repete com emoção, e é aí que mora o poder. Se começou com escassez, pode instalar um paradigma de abundância. Se cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, pode reprogramar para ver o dinheiro como ferramenta divina de expansão. Mas não é um evento,
É um processo. Repetição, sentimento, visualização. De novo, e de novo, e de novo. Você já viu alguém que diz querer mudar de vida, mas continua cercado pelas mesmas pessoas, assistindo os mesmos programas, reclamando das mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções? Essa pessoa alimenta o mesmo paradigma todos os dias. Agora pense, como esperar resultados diferentes se você alimenta o mesmo sistema interno? Isso vale para tudo. Conheci médicos com diplomas na parede e dívidas no bolso, e executivos brilhantes, completamente infelizes e emocionalmente perdidos. Isso não é questão de inteligência, é paradigma. A mente consciente diz, eu quero mais. Mas o subconsciente, com hábitos enraizados, responde, você não merece, isso é perigoso, fique onde está. E o mais cruel é que o paradigma usa a lógica para te manter preso. Ele vai te convencer de que não é o momento, de que é arriscado, de que você já tentou antes. Vai usar seus medos, suas experiências do passado, suas comparações com os outros, tudo para te fazer desistir antes mesmo de começar. Porque ele é feito para te proteger. Só que proteger não é o mesmo que libertar. E você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para expandir, para crescer, para criar. Por isso eu te digo agora, observe seus resultados, porque eles são o espelho do seu paradigma. Você quer saber o que realmente acredita sobre dinheiro, amor, sucesso, saúde? Olhe para sua vida, porque você nunca terá algo que seu paradigma rejeita. Não importa o quanto diga que quer. O subconsciente sempre vence. E aqui está o ponto de virada. Você pode mudar isso. Você pode criar um novo paradigma, e a chave é a repetição emocional. Escreva sua nova realidade. Sinta como se já fosse verdade. Visualize. Agradeça como se já tivesse recebido. Faça disso um estilo de vida. A cada vez que repete esse processo com intenção, você está instalando uma nova programação. E com o tempo, ela se torna automática, natural. E o melhor, começa a produzir resultados sem esforço consciente. Eu fiz isso por anos, todos os dias. Eu carregava um cartão com meu objetivo no bolso. Toda vez que tocava naquele cartão, minha mente era relembrada da imagem que eu queria criar. E com o tempo, aquela imagem se tornou mais real do que a realidade ao meu redor, até que ela finalmente se materializou. Então eu te pergunto agora, qual é o paradigma que te prende? O que ele diz para você todos os dias, sem que você perceba? E mais importante, você está disposto a reprogramá-lo? Porque se estiver, eu te garanto, a vida que você sempre sonhou já está esperando por você. Só está em uma frequência que o seu velho eu não consegue alcançar. Mas o seu novo eu pode e vai, se você decidir. Porque no final das contas, mudar o paradigma é isso. Decidir que a história que te contaram não é mais a história que você vai viver. E começar dia após dia a escrever uma nova. A sua, de verdade. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é determinado pela frequência em que você vibra, pelas imagens que carrega na mente, pelas emoções que alimenta todos os dias. Quando você entende isso, não apenas intelectualmente, mas profundamente, com sentimento, você passa a ter nas mãos a chave que abre qualquer porta, seja ela financeira, emocional, espiritual ou profissional. E se isso fez sentido para você, então saiba, você está apenas começando. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te levar um degrau acima nessa escada de consciência. Uma nova camada, uma nova percepção, mais clareza, mais direção. Um passo a mais para se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E eu te espero lá, no próximo vídeo.